Pessoal, bom dia. Antes de iniciar a aula, queria parabenizar todas as mães, que estão presentes pelo seu dia. Mãe, que é o nosso primeiro amor, que é a nossa mãe. E Deus, Ele colocou esse amor na mãe justamente para o cuidado que ela vai ter nos filhos, no esposo, no lar. Então, é uma data especial. Então, parabéns para todas as mães. E vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração em prol das mães e a nossa escola bíblica de hoje. Obrigado, Deus, por estar aqui. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam nesta manhã. Quero agradecer, Deus, por todas as mães, por esse trabalho que elas têm feito, pelo reconhecimento da tua palavra, onde elas cuidam dos filhos, dos esposos, dos lares, as mães do Brasil, Deus, que o Senhor possa abençoar cada uma nesse momento. Abençoa também a nossa escola, que o ensinamento da tua palavra venha a ser germinado em nossos corações e tua palavra ela venha resplandecer, ela venha ser a lâmpada para os nossos pés diariamente. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, dando continuidade às nossas lições sobre as lições morais e sociais que o Provérbios nos ensina, nós vamos dar continuidade com a cobiça. Já falamos sobre visão, ira, que é o nariz, pés, amizade, lascívia. E hoje iremos falar sobre a cobiça. Alguém tem noção do que vem a ser cobiça? Se tem, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes, vamos ler nosso texto, nosso verso-chave, que está em Provérbios 28:20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Junto a esse verso, eu coloco outro também, que eu acho que vai fechar essa nossa temática sobre a cobiça. Então, quem tiver sua Bíblia aí, ou então pelo celular, acesse. Abram em Lucas 12:15. E nós vamos usar esses dois versos para fechar a nossa lição. Tanto um verso no Antigo Testamento, quanto um no Novo Testamento, sobre a cobiça. Lucas 12:15. Obrigado, Ari. Exatamente. Nossos dois versos são esses, certo? Em Provérbios e em Lucas 12:15. É o que vai resumir a nossa lição de hoje. Mas eu perguntei a vocês de imediato o que seria cobiça. O que é a cobiça? Vamos para a definição. Essa definição é o dicionário, tá bom, pessoal? Cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir algo, alguma coisa. É um desejo imoderado de bens, riquezas ou honras. É ambição, avidez, concupiscência. Essa outra definição eu peguei de um livro que fala que a cobiça ela relativiza o absoluto e ela torna o absoluto relativo. Essa segunda definição é a que eu mais gostei, que nós vamos focar um pouco nela, tá bom? Ela relativiza o absoluto e torna o absoluto relativo. Vou explicar melhor para vocês sobre isso aí. Então, eu acho que todo mundo sabe que quando a pessoa fala é uma pessoa que está cobiçando alguma coisa, é como se estivesse desejando, né? A cobiça, ela é um vício que ela causa uma desordem em nossas emoções, na nossa alma. Quando você deseja algo de forma desenfreada, com aquela loucura, então você está cobiçando aquilo ali. E a cobiça tem de várias coisas. Você pode cobiçar um alimento, você pode cobiçar riquezas, louvores, você pode cobiçar também corpos, pessoas. A cobiça, ela tem essa estrutura, ela causa essa bagunça na nossa razão. E muitas vezes com a cobiça nós vamos agir pela carne, pelas emoções. Vocês sabem muito bem, que em toda escola bíblica dominical eu trago um exemplo da mitologia para falar sobre a cobiça. Eu gosto muito de fazer essa assimilação, tanto da mitologia greco-romana com a judaica. E eu faço isso porque a mitologia, naquele tempo, ela ensinava aquelas pessoas. Ela tem um certo fundo moral, a mitologia. E hoje eu trouxe para vocês a história do rei de Midas. Alguém conhece? Rei de Midas. Já ouviu falar?
Exatamente. Tem até uma expressão, né? Dos que as pessoas falam assim, olha, aquela pessoa tem o toque de Midas. É uma pessoa que tudo que ela faz dá bem, se dá bem, ganha dinheiro. Midas foi um rei, certo? E ele pediu a Dionísio, que era um deus, Dionísio queria agradecer a ele, e ele pediu a Dionísio que tudo que ele tocasse virasse ouro, porque ele era uma pessoa ambiciosa. E aí vocês acham que isso foi uma bênção ou uma maldição para ele? Aí eu trouxe esse textinho aqui, certo, pessoal? Vamos ler aqui, eu vou ler com vocês, tá bom, esse textinho aqui. Esse textinho é um livro, é um canto que fala sobre a história do rei de Midas, tá bom? E vamos ler o que aconteceu com Midas, que desejava que tudo que tocasse virasse ouro. Faz que tudo quanto eu venha a tocar com o meu corpo se converta em fulvo ouro. Liber, que é Dionísio, acedeu à sua escolha, concedendo-lhe a perniciosa recompensa, mas lamentou-se de que não tivesse pedido algo melhor. Então, ele até percebeu que o que ele pediu não era bom. Feliz, o herói de Bericinto, que é Midas, parte dali. Regozija-se com o seu mal e, tocando em cada coisa, testa a fidelidade da promessa. Mal acreditando em si, da baixa copa de uma azinheira, corta o ramo verde. O ramo ficou dourado. Do chão, apanha uma pedra e também ela muda em dourado sua cor. Também apanha um torrão, e o seu eficaz contato muda o torrão em barra de ouro. Colhe umas secas espigas de Ceres, era de ouro a colheita. De uma árvore colhe um fruto, dir-se-ia que era oferta das Hespérides. Se leva a mão à alta ombreira das portas, parece que as ombreiras irradiam brilho. Ao lavar as mãos em cristalinas águas, a água, ao cair das mãos, podia enganar Danas. Então, tudo que ele toca vira ouro. A árvore, as frutas, a água, tudo que Midas toca vira ouro. Olha que bênção. Tem dificuldade em medir o alcance de suas esperanças, ao imaginar que tudo é ouro. Transbordando de felicidade, puseram-lhe os servos uma mesa cheia de iguarias, onde nem tostado pão faltava. Se então tocava aí os dons de Ceres, que são as frutas, estes dons endureciam. Ao dispor-se com ávido dente a triturar as iguarias, douradas lâminas as cobrias ao aproximar do dente. A água pura misturada a ele, a licor do Deus que a atendera, podia-se ver ouro fundido a fluir pela comissura dos lábios. Aturdido pela inesperada desgraça, rico, mas miserável, desejava fugir à riqueza e odeia o que desejara ainda agora. Não há abundância que lhe mate a fome. Sede ressequida queima-lhe a garganta. É justamente torturado pelo odiado ouro. Nessa segunda estrofe, embora seja uma linguagem mais poética, mas você vê que quando ele vai comer, tudo que ele toca vira ouro. Ele vai comer o pão e não consegue comer. Ele vai beber o vinho e fala que a água, o vinho escorria pelas comissuras dos seus lábios, ou seja, por essas partes aqui, em que? Ouro. Ele não conseguia comer, não conseguia, por quê? Porque tudo que ele tocava era ouro. E aí ele fala o seguinte, olha só, cadê? Aturdido, né? Ele está perplexo pela inesperada desgraça. Por quê? Porque ele é rico, mas ao mesmo tempo ele é miserável. Então, o que nós podemos aprender com a história do rei de Midas? Que o dinheiro não é tudo em nossas vidas, que as riquezas, os bens materiais, eles não vão trazer a felicidade plena. Ele não simboliza o propósito da vida, as riquezas. E essa história do rei de Midas fala justamente sobre isso. Então você vê que naquela época, mesmo antes de Cristo, as pessoas, a sociedade já tem a ideia de que a riqueza, ela não é o bem supremo. E pelo contrário, riquezas traz consequências. A busca cobiçada, exagerada por riquezas, traz suas consequências. E é isso que a história do rei de Midas quer nos contar. Partindo para a Bíblia, nós podemos dizer que também na Bíblia temos vários exemplos de personagens que se deram muito mal, né? Que amargaram a sua cobiça. Eu dei a vocês uns papeizinhos, tá bom? Com os versículos.
E eu mandei identificar a cobiça. Vamos ler aqui, tá certo? Esses versículos. Primeiro versículo, eu falei de Gênesis 3:6. Quem pegou esse versículo, por favor, leia. Leia aí, Ninha. Então, essa primeira personagem é Eva, né? Eva e depois Adão. O que foi que eles cobiçaram? O que foi que ela cobiçou? Ela cobiçou o fruto. Ela viu e ela cobiçou esse fruto. E nós já sabemos a consequência dessa cobiça. Outro personagem, quem pegou? Josué 7:21. Do 21... Quem pegou foi você, Dani? Nós temos a história de Acã, né, que ele cobiçou os despojos de guerra, quando era uma ordenança divina que não poderia pegar. E ele pegou os despojos e ainda guardou em sua tenda, debaixo da terra. Isso teve consequências para ele. Ele cobiçou aqueles bens materiais. Acã. Quem ficou com Gênesis 25? Por favor, leia aí. O que foi que ele cobiçou, Jacó? Ser mais velho, ser o primeiro, a primogenitura. E isso trouxe consequências para Jacó. Mais um exemplo de cobiça na Bíblia. Quem ficou com... Esse todo mundo conhece, gente. Davi. 2 Samuel, quem pegou? Esse acontecimento de Davi nós conhecemos, né? Davi era para estar na guerra, né? Ele ficou no palácio. No seu ócio, ele viu Betseba tomando banho, despida, e ele a cobiçou. Então pediu que ela fosse para lá, teve relações com ela, disso ela teve um filho, e assim, ladeira abaixo. Você sabe o que aconteceu, né? Mata Urias, o profeta vai lá e fala que repreende ele, é incesto na família, o filho quer... Olha, ladeira abaixo. Isso, exatamente, Absalão, né? Então olha só, e Absalão até queria matar também Davi, né? Queria o trono. Mais uma vez, a cobiça. Dessa vez uma cobiça, né, por um corpo, pelo prazer. Quem ficou com Timóteo, 2 Timóteo? Leia, por favor. Ele está falando aí, Paulo, sobre quem? Demas. O que foi que Demas cobiçou? Amando quem? O mundo, não é isso que ele fala aí? O presente século, não é isso que ele fala? Amando este mundo, ele deixou. Outra cobiça, né, de Demas, que preferiu amar o mundo que a Deus. Deixando Paulo. Atos 8:18-23. O de Simão Mago. Quem ficou? Simão Mago, o que foi que ele cobiçou? Ele queria o poder. A porção do Espírito, de curar os enfermos. Ele queria isso. Ele foi repreendido. Por último, temos o Mateus 26. Quem ficou com Mateus 26? Temos a história da maior traição do mundo, que é de Judas, que por 30 moedas de prata traiu a Jesus. Ou seja, ambicionou, né? Cobiçou o dinheiro, né? A seguir a Cristo. Então você vê que... E tem mais exemplos, certo? Eu só trouxe alguns. São vários exemplos bíblicos que mostram que aquelas pessoas que cobiçaram, que desejaram de forma desenfreada alguma coisa, elas no final amargaram as suas escolhas. E isso também serve de exemplo para nós. Porque a cobiça, é o que nós vamos ver hoje na lição de hoje, ela tem suas consequências. No final das contas, nós sempre vamos pagar por nossa cobiça, porque a cobiça é um pecado. E é isso que vamos tratar sobre hoje. Bom, a cobiça é uma forma de idolatria. A primeira coisa que vamos fixar é que a cobiça é uma forma de idolatria. Por que a cobiça é uma idolatria? Alguém pode ler para mim, por favor, isso aí? Exatamente. Vocês entenderam que quando nós cobiçamos alguma coisa, é como se nós estivéssemos tirando Deus do seu lugar e colocando aquilo ali como objetivo de nossas vidas. Então nós temos o bem supremo que é Deus. E nós temos outros bens que são relativos, como as posses, riqueza, prazeres. Mas quando nós cobiçamos isso, é como se nós estivéssemos tirando o lugar de Deus, a nossa vida, e colocando aquilo ali. É por isso que a cobiça é uma forma de idolatria. Nós estamos amando o que a cobiça pode nos proporcionar. É por isso que eu falei aquela definição de que a cobiça, ela vai tornar o que é relativo absoluto. Por exemplo,
o prazer sexual é uma coisa relativa diante de Deus, né? Porque o prazer que temos em servir a Deus, ele é superior a um prazer sensitivo, que é o prazer sexual. Mas as pessoas trocam. As pessoas colocam no lugar de Deus o prazer sexual. Então, aquele prazer sexual, aquela cobiça pelo prazer sexual, ele torna-se absoluto. E Deus, que é absoluto, torna-se relativo. A cobiça, ela faz essa troca de lugares. Quando você cobiça a riqueza, quando você é uma pessoa gananciosa, que quer porque quer ganhar muito mais dinheiro, acumular riquezas, então o seu Deus torna-se sua riqueza, seu dinheiro. Então você não tem medo de enfrentar a vida, você acha que as suas posses, a sua conta bancária, ela é suficiente, você está resguardado, mas não. Nós vamos ver que é comum as pessoas ricas, né, poderem quebrar e tornarem-se pobres. Ou seja, a cobiça, ela é um pecado que ela causa essa desordem, ela desvirtua a nossa adoração a Deus. Enquanto a nossa adoração tem que ser a Deus, quando nós cobiçamos alguma coisa ali, aquilo torna-se nosso Deus. E é por isso que a cobiça ela causa essa desordem em nossas almas, e é por isso que ela é um pecado. E ela é uma idolatria. Então, nessa lição de hoje, nós temos vários tipos de cobiça, né? Do corpo, prazeres, mas nós vamos focar mais na cobiça por dinheiro, né? Por riquezas. O que é que nos move a procurar, a sempre estar tentando ganhar mais dinheiro, ser rico, ter uma boa estabilidade? Será que isso não é uma forma de nós cobiçarmos algo que é passageiro? Vamos lá. Dinheiro na mão é vendaval. Concordam com a música? Eu esqueci o nome quem canta. É Paulinho, sei lá. Paulinho da Viola. Dinheiro na mão é vendaval. Gente, é verdade. Dinheiro na mão é vendaval. Aí eu tiro por mim. Eu recebo meu salário com 5 dias, eu não tenho mais nada. Pagar boleto, plano de saúde, comida, gente, tá tudo caro hoje, né? Vocês sabem. Então, assim, dinheiro na mão, ó, é vendaval. Eu coloquei essa frase aí, certo? Crer em fortunas efêmeras é crer em alegrias fugazes. Né? Nada nos possui, na verdade. Nós não temos nada, na verdade, não é isso? Nascemos nu e nu voltaremos. Mas aí, olha só, surge uma pergunta. Buscar uma melhor condição de vida, ter um emprego, querer galgar outros cargos, é pecado? Vocês acham o quê? Claro que não, né? Isso, claro que não. Olha só, quando o assunto é riqueza, a saber, objetos de valor mudando, especialmente o dinheiro, não é errado, não é pecado desejar trabalhar por um salário maior ou por uma vida mais confortável. O pecado vai ser quando isso torna o seu Deus. Quando a sua função, quando o seu propósito de vida é simplesmente ganhar e acumular mais riquezas. E detalhe, não só acumular, como também esbanjar, que é gastar de forma desordenada, como também achar que o dinheiro vai te dar um status social, vai te dar uma segurança. É você achar então que por você ter dinheiro, você está protegido, você é uma pessoa que está acima das outras pessoas. Aí sim, nós estamos falando da cobiça, da ganância. Aí sim nós estamos errados. Deu para entender? Então nós não estamos aqui falando, eu não estou aqui falando de uma doutrina franciscana, né, como o São Francisco que entregou tudo aos pobres. Não, eu estou falando de vivermos uma vida confortável. Todos nós queremos dar uma vida confortável, tipo, aos nossos filhos. Eu quero dar uma vida confortável às minhas filhas, à minha esposa, a mim mesmo. E isso não é pecado, já que Deus, Ele nos abençoou, de certa forma. Agora, quando isso passa a ser o centro da minha vida, querer ganhar mais dinheiro mais e mais e mais sempre, e através dessa procura louca por ganhar mais dinheiro, eu esquecer minha família, esquecer meus amigos, esquecer até mesmo, e principalmente, cultuar a Deus, aí sim temos um problema. Ou então o inverso, quando nós procuramos a Deus com o intuito de sermos ricos, de procurar acumular mais riquezas, que é o que algumas igrejas da atualidade fazem. Vocês concordam comigo? As pessoas vão procurar a Deus pelo motivo que querem ser prósperos.
Elas querem que o negócio dela, né, o empreendimento dela, prospere. Então, eu vou procurar Deus por causa disso. A motivação está errada. Você está procurando a Deus por um motivo de ganância. Então, entenda, não é pecado, não é errado, e é certo, você precisar realmente, você quer uma vida melhor, tudo bem, mas é a sua motivação que vai definir se é pecado ou não. O que você está fazendo com aquilo ali. Eu vou dizer por uma experiência pessoal minha, né? Em 2020, que eu construí a minha casa, então assim, no meu trabalho, foi aberto hora extras, trabalho hora extra. Maravilha, porque assim, eu estava construindo uma casa, eu precisava de dinheiro, né? Vamos lá trabalhar. Só que chegou um momento que eu estava trabalhando, até de domingo eu estava trabalhando. E aí, eu fui tocado por Deus para mostrar-me assim, o que está valendo a pena? Vale mais a pena eu passar um fim de semana em frente ao computador ou com a minha família, com a minha filha, só tinha Clarice na época. E me desgastando. Eu estava vendo que eu havia outra motivação. Embora eu quisesse construir minha casa, eu estava com um espírito ganancioso, porque eu queria de toda forma trabalhar. Eu estava perdendo até o tempo de lazer com minha família. E a partir daquele momento eu deixei. Fiz apenas o que era possível. E construí minha casa, graças a Deus. Consegui construir minha casa, deu tudo certo. Deus sempre vai prover, né? A Bíblia fala que nunca vi um justo mendigar, não é isso? Então, graças a Deus. A minha motivação naquele momento foi diferente. Então, é a motivação que vai definir se é errado ou não isso aí. Tá bom? Ficou claro isso aqui para vocês? Ok. Aí, olha só. Eu botei alguns tópicos aqui para falar justamente sobre o dinheiro. O dinheiro é um bem útil, pois nos ajuda a conquistar bens mais elevados. Exemplo, empregar, sustentar com conforto sua família, ajudar os necessitados. Isso é tão interessante porque, assim, não há nenhum problema, nenhum pecado em você ser rico. Embora hoje as pessoas muitas vezes vejam as pessoas ricas com um olhar assim de que aquela pessoa é uma pessoa privilegiada, é uma pessoa que possui mais riqueza que as outras. Mas olha só, Deus vai sempre abençoar outras pessoas com mais riqueza do que com outras. E essa pessoa que tem mais dinheiro, ela tem aquele bem, ela vai usar isso para abençoar outras pessoas. Por exemplo, os grandes empresários. Grandes empresários. Se não fossem eles, como é que outras pessoas iam ser empregadas? Dá para pensar nisso aí? Então você tem um grande empresário, sei lá, de uma loja. Então, ele tem ali funcionários. O dinheiro, a riqueza dele proporciona o quê? Riqueza para outras pessoas. Então, isso é Deus abençoando aquela pessoa. Você ter o dinheiro, como eu falei, para você dar um conforto melhor à sua família. Você quer dar um conforto melhor à sua família, então você busca ter uma condição melhor de vida. E você também ajudar os necessitados. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, as enchentes, e nós estamos vendo aí esse clima solidário do Brasil. Grandes empresários, pessoas que têm dinheiro mesmo, estão lá ajudando, mandando mantimento, certo? Para aquelas pessoas. Deus abençoando aquela pessoa que tem dinheiro e aquela pessoa abençoando outras pessoas. Ou seja, ter dinheiro, ser rico, é porque Deus quer que você abençoe outras pessoas. Então, você ter dinheiro, ser rico, acumular e ser uma pessoa avarenta, gananciosa, isso não provém de Deus, com certeza. Deus nos capacita a conquistar riquezas. Alguém abre em Provérbios 10, 22. E a pobreza decorrente da insensatez é pecado, é um erro. Vamos falar sobre isso, sobre rico e pobre. Outra pessoa lê em Provérbios 13, 18. Então, olha só, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, se Deus nos abençoou, é claro que Ele quer que seus filhos também tenham bonança, né? Passem por momentos bons aqui enquanto estão na terra. De certa forma, Deus não quer que nenhum dos seus filhos passe necessidade. Então, procurar, certo? Sempre prosperar de acordo com a sua consciência limpa é um mandamento divino. Não há nenhum problema nisso. E a pobreza? Então, por que há pessoas pobres? A pobreza quando ela vem da insensatez, ou seja, quando aquela pessoa ela sabe que ela precisa trabalhar, que ela precisa buscar um rendimento, mas ela não procura, por preguiça, por comodismo, por achar que depende das outras pessoas, aí isso sim é um erro, isso é tolice, é o que vai falar em Provérbios. Quem abriu, por favor, leia aí para mim, por favor. Então, quem não segue a disciplina, que despreza a disciplina, cai na pobreza e na vergonha.
Falar sobre pobreza é interessante para a gente que é cristão, porque é o seguinte, olha só, pobres, pessoas pobres que mendigam, fala aquelas pessoas que estão em baixa renda mesmo, né? O nosso país é um país, praticamente, a maioria das pessoas são pobres, né? Se você for para pensar nisso. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Podem botar isso na cabeça de vocês. Mas o que acontece? Essa pobreza pode ter vários fatores. É uma pessoa que é insensata, uma pessoa que não é diligente, uma pessoa que é preguiçosa. Aposto, todo mundo conhece pessoas assim. Elas vão ser pobres por quê? Por causa dos seus próprios atos. Isso é condenado. Isso é insensatez, é tolice. Mas também existem aquelas pessoas que vão ser pobres por outras circunstâncias que estão além dela. Então, uma pessoa que, por exemplo, antigamente as viúvas elas ficavam, se elas não tivessem um amparo, elas ficavam pobres, as viúvas. Porque o homem era o mantenedor da casa. Então, quando eles morriam, elas ficavam pobres. Por isso que existe a lei de Moisés, falava que ela ficava viúva, o irmão deveria assumir, porque senão ele ia ficar pobre. Ou seja, foi uma circunstância da vida dela que a tornou pobre. Uma pessoa que tinha todo o vigor, que trabalhava, de uma hora para outra é acometida de uma doença, não trabalha mais, não pode trabalhar, está enfermo, acamado. Se aquela pessoa não tiver um rendimento, uma pessoa que sustenta, aquela pessoa provavelmente vai ficar pobre. E isso não é condenado de forma alguma, porque está fora do alcance dela isso aí. Agora, aquelas que têm condições e não fazem, não buscam isso, aí sim, é uma insensatez, é uma tolice. Deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando aqui. Se vocês quiserem complementar com alguma coisa, vocês podem complementar. Pobreza sempre existirá, devido a essas circunstâncias. Buscar prosperidade não é pecado, como eu falei agora aqui. O outro tópico, né? O amor ao dinheiro é pecado. Por favor, abram aí em 1 Timóteo 6, 10, só a parte A. Não é o dinheiro, tá bom, pessoal? É o amor ao dinheiro, a cobiça ao dinheiro, né? Colocar o dinheiro em primeiro lugar do que a Deus. Isso é que é a raiz de todos os males. Quem aprende a ser feliz com o que tem, nunca chegará à felicidade com aquilo que vier a ter. O que Ari falou sobre as pessoas que ganham na loteria, né? Olha só, certa vez eu ouvi de um pregador falando que se uma pessoa não consegue ser satisfeita ganhando um salário mínimo, aquela pessoa não vai ser satisfeita ganhando 10, 15 salários mínimos. Se a pessoa não consegue se satisfazer de forma plena, não de forma plena na verdade, mas não consegue ver que ali o que ela tem já é importante, ganhando pouco, mesmo ganhando muito mais que aquilo, ela não vai conseguir. E nós temos vários exemplos disso no dia a dia, na sociedade. Olha só, você vê hoje que nesse mundo meio que de influenciadores, né? Você vê pessoas que eram pobres ali, de uma hora para outra, tornam-se influenciadores, ganhando muito dinheiro, são famosos. Assim, a vida melhora de uma hora para outra, a pessoa torna-se rica. Mas você vê que mesmo assim, aquela pessoa ainda não é satisfeita com aquilo. Porque ela não foi satisfeita ainda quando não tinha pouco. Esse é um dos problemas também da cobiça. Bom, ser rico não nos isenta de uma vida de tribulações e também não nos garante segurança plena, que é o que eu falei para vocês agora aqui. A riqueza não vai nos garantir segurança. Quantas pessoas ricas, com boas condições, do dia para a noite, quebram? Muitas pessoas, eu vou fazer vários exemplos. É isso. A riqueza não garantiu a sua segurança. Detalhe, ainda é pior, que vamos dizer daqui a pouco, que é uma das filhas da cobiça. Muitas pessoas, como ganham na Mega Sena, acabam morrendo. É comum. Pelos próprios familiares, até mesmo isso. Ou seja, não há segurança. Vários exemplos de empreendedores que quebram. Ou seja, é o que chama-se a roda da fortuna, né? A roda da fortuna é isso, você está lá em cima, depois a roda vai girar, você pode estar lá embaixo. Dinheiro não traz segurança para ninguém. Isso é fato. Dinheiro proporciona muitas coisas boas para nós, mas segurança, saúde, nada disso. Isso não garante nada, principalmente saúde, né? Pessoas que são riquíssimas, mas assim, pode ter a saúde que for. Né? A nossa natureza vai lá e mostra assim, quanto nós somos pequenos, porque assim, a pessoa é rica, tem médicos ao seu dispor ali, mas acabam morrendo. Por quê? Porque aquilo não lhe traz a total segurança. Apenas Deus
Apenas Deus trará essa nossa tal segurança. Vou ler para vocês aqui um texto bem interessante que eu peguei de um livro, que fala o seguinte: as riquezas têm valor por si mesma ou porque pertencem a ti? Qual delas tem maior valor, o ouro ou a profusão de objetos? Ora, as riquezas parecem ter mais valor quando se vão do que quando são adquiridas. Não é verdade? Parece que a gente só acha que dá mais valor à riqueza quando a gente perde ela. Mas quando nós temos, nós não damos tanto valor assim. Então, por exemplo, você cai em um golpe ali, você perde, sei lá, 3 mil reais. Nossa, perdi 3 mil reais, meu Deus do céu. Mas quando você ganha, talvez você nem perceba isso, que você ganhou 3 mil reais. As riquezas, elas têm mais valor para a gente quando a gente perde elas. Porque é como eu falei, porque a gente torna a riqueza um Deus para a nossa vida. Então, a riqueza, ela é nosso Deus. Então, assim, nós estamos amparados no que eu tenho. Então, se eu estou com um problema de saúde, eu tenho aqui dinheiro, eu tenho minha conta bancária ali. Né? Se eu tenho algum problema, eu vou gastar, eu vou comprar para esquecer meus problemas e tal. Ela inverte o papel. Então, é por isso que muitas pessoas que depois que, de certa forma, ganham uma certa aquisição financeira, elas se afastam, elas se esfriam. Voltando aqui ao texto. É por isso que a avareza é a causa da antipatia e a generosidade de louvores. Uma vez que não é possível manter algo que só tem valor se for trocado, o dinheiro só tem valor quando muda de mãos e deixamos de possuí-lo. Isso é verdade. Olha só. O dinheiro só tem valor quando se muda de mão. Ou seja, acumular muito dinheiro, não diz que você é rico. É quando você troca, faz com aquele seu dinheiro circula, é que vai dizer isso aí. Ok. Eu dei a vocês aí, certo, uns papeizinhos maiores, falando sobre traição, fraude, perjúrio, inquietude, violência, né? E insensibilidade. As filhas da cobiça, ia falar filhas da ira. As filhas da cobiça. É como Dani está falando aqui, a cobiça, ela vai gerar também, assim, concorrente com a cobiça, existem outros pecados. E nós vamos ver isso aí. O que a cobiça gera em nós? O que a cobiça traz para nossas vidas? Primeiro é a traição. Quem pegou traição? Leia, por favor. Traição. Eu não sei vocês, mas é bem comum quando você faz uma sociedade com amigos, qualquer empreendimento, e a sociedade começa a prosperar. Geralmente o que acontece depois? Se desfaz. É isso? O que era amizade se desfaz. Quando não, um está roubando o outro, está sonegando ali por debaixo dos papéis. Por quê? Porque a cobiça gera isso. A cobiça, ela distorce a nossa honra e nós começamos até mesmo trair. Trair a confiança do amigo, trair a confiança do nosso parceiro de trabalho por causa da cobiça. Isso também acontece muito em ambiente de trabalho, em que você ali tem que mostrar metas e você tem seu amigo. Por uma cobiça, por um cargo ali maior, você trai o seu amigo. Então a cobiça tem uma filha que é a traição. Quem pegou fraude? Outra coisa que acontece muito, que é gerada pela cobiça, é a fraude. As pessoas burlam lei, sonegam impostos, mentem, fraudam, falsificam por causa da ganância. Porque querem ganhar um dinheiro a mais, porque acham que ali é o seu direito, porque querem acumular mais. É muito comum pessoas, que a gente vê muito isso aqui, né? Grandes empresários no Brasil, para poder não declarar no imposto de renda os seus bens, eles fazem o quê? Investem fora. Que tem aquele processo, por mais que seja legal, mas eles investem fora, já justamente para poder acumular mais riquezas, de forma até mesmo fraudulenta. Quando nós passamos pela pandemia mesmo, é um exemplo mais simples. Quantas pessoas que não tinham direito iam lá e se cadastravam para receber o auxílio emergencial? Gente, sério, teve funcionário público que fez isso. Aí foram demitidos, viu? Depois foram demitidos. E é impressionante isso aí. Eu fiquei sem acreditar nisso. A que ponto a ambição do homem, a ganância do homem vai? A gente vê muito isso, burlar a lei, fraudar, omitir. Então, outra filha da cobiça é a fraude. Por isso que há essa desordem. Nós começamos a agir conforme nossos instintos.
Nós começamos a agir assim, de forma assim, desordenada, sabe? Sem a menor prudência, partindo de traição, fraude, perjúrio, que é falso testemunho. Quem ficou com perjúrio? Leia, por favor, aí. O maior pacto que temos em sociedade é o nosso testemunho. Porque eu falo assim, nossa honra, né? E você incumprir suas obrigações. O perjúrio, que é o falso testemunho, é a falsidade, acho que por isso coloquei assim. Com a cobiça, nós não temos mais essa virtude. Essa virtude ela fica quebrada. Ela fica meio que embaçada. Então, não há mais confiança. Você faz um contrato, seja como for, para que você possa ter confiança, são vários contratos que você tem que fazer. Várias e várias cláusulas. Por quê? Porque se perde a confiança. A cobiça, esse desejo em ter mais posse, faz com que as pessoas não tenham mais confiança nos outros. E tudo é motivo se você desconfiar, e geralmente é isso que acontece mesmo. Vocês podem falar, tá bom? Inquietude. Isso é interessante. As pessoas que são gananciosas, elas são inquietas. Porque elas nunca estão contentes com o que têm. Elas sempre querem mais. Elas já conseguem chegar numa estabilidade como elas queriam, mas elas querem mais. E para isso, elas vão passando por cima das pessoas, seja com traição, com perjúrio. Elas vão. Vocês percebem que a ganância ela gera essa inquietude em nós. Não só no dinheiro. Voltando aqui também, a cobiça, digamos, por uma pessoa. Como você conhece uma pessoa e você cobiça aquela pessoa. Parece que você é tomado por uma paixão. Então você fica inquieto. Enquanto você não ter a posse daquela pessoa, seu coração fica inquieto. E diferente da cobiça por dinheiro, quando você cobiça o dinheiro, você coloca o dinheiro acima de Deus. Quando você cobiça uma pessoa, por incrível que pareça, é pior ainda, porque você coloca aquela pessoa como um objeto para você. Então você coloca aquela pessoa abaixo de você. E aquela pessoa é uma pessoa como um objeto. Então você peca não só contra a pessoa, como também contra Deus. O outro é a violência. Quem pegou violência? Leia, por favor. A violência também é decorrente da cobiça. Muitas vezes é decorrente da cobiça, como eu acabei de falar. Pessoas que ganham na Mega Sena. Quando vê lá, depois de alguns anos, são mortas. Por quem? Por seus parceiros. A companheira, o esposo, a família. Por quê? Ganância. É comum também, você faz um seguro de vida, né? E aí, com o tempo, aquele seguro é um valor muito alto, as pessoas da sua própria família vai lá e armam uma morte para você, olha aí, para ficar com aquele seguro. Também acontece isso. Eu lembro de um caso que, inclusive, aconteceu que foi uma repercussão no Brasil, foi aquela senhora que levou o seu tio, que estava morto, para o banco para fazer um empréstimo, né, e teve toda aquela repercussão. Mas eu lembro de um caso, que eu estava na INSS, em que o senhorzinho ele morreu. E a filha, para não dar baixa no benefício dele, não tirou o óbito dele. E nem fez o velório. Deixou o corpo dele em cerca mais ou menos ainda quase 1 mês a 2 meses. Exatamente. Para poder ficar recebendo esse dinheiro. Então você vê que a ganância gera em nós. Que a cobiça. Essa violência em achar que a vida do outro não significa nada. Ou seja, o que significa mais para você é o dinheiro. É o seu Deus. Por fim, a insensibilidade. Quem ficou com insensibilidade? Isso. Nós, com a cobiça, nós temos gera-se a insensibilidade, uma insensibilidade da misericórdia aos necessitados, principalmente. Então, aquela pessoa que cobiça, que é gananciosa, ela sempre vai ser avarenta. Ela não compartilha. Dar para ela é algo que está fora do seu pensamento. Ajudar os necessitados é algo que ele não dá. E outra coisa também interessante é que essa insensibilidade faz com que o ganancioso ele tenha sempre a posse do dinheiro. Até mesmo quando ele dá o dinheiro, ele quer saber como o dinheiro é investido, onde é que o dinheiro vai. Por exemplo, quando você vê... você vai na feirinha, né, e tem aquelas pessoas pedindo dinheiro, os mendigos, né, tem senhoras lá. E aí, quando eu tenho dinheiro, eu dou, assim, umas pratas eu dou.
que tem. Tanto que quando eu passo, eu falo, eu vou na fé, daqui a pouco eu volto, se sobrar da senhora. Mas tem pessoas que falam assim, eu não vou dar porque ela já é aposentada, eu não vou dar porque aquela pessoa vai gastar com cachaça, com droga. Então, olha só, a nossa mentalidade, além de nós querer, além de estar dando dinheiro, ainda está querendo administrar o dinheiro daquela pessoa, dizer como aquela pessoa tem que usar. Porque se aquela pessoa vai pegar o dinheiro e vai fazer qualquer outra coisa, isso não é da minha conta. O meu ato foi apenas ajudar aquela pessoa. O que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro é ela e Deus, não mais eu. Deus viu o meu ato. Deus não vai me condenar porque eu dei e aquela pessoa vai gastar com outra coisa. Isso faz com que a gente fique insensível às necessidades dos outros. Até aqui na igreja também, muito na igreja acontece isso, em que pessoas que vão ofertar ou então dar dízimo, além de dar, as pessoas já ficam ganhando, esse dinheiro tem que ser investido nisso. Olha, eu vou dar, mas eu queria que fosse investido nisso. Por que a igreja não faz isso? Ou seja, você dá, mas ao mesmo tempo você está de longe ali olhando para onde vai o seu dinheiro. Você não consegue perder o controle do seu dinheiro. Então você está tão apegado que você não consegue dizer que não é mais meu. Faça o que quiser com aquilo ali. Porque nós estamos insensíveis a isso. Então, a cobiça, ela gera essa filha que é a insensibilidade que temos tanto com os outros ou até mesmo com a nossa igreja. Mas aí, como é que nós vamos, como nós podemos então melhorar? Como nós podemos deixar de ter essa cobiça tão pecaminosa em nossos corações? Vou ler para vocês, certo aqui? Nós nos alienamos de nossas famílias, amigos e comunidade ao focarmos em nosso próprio bem, ao ponto de excluirmos os outros. Confiança nos outros. Nós alienamos os demais uns dos outros através da destruição da confiança social, desde transações comerciais até a própria integridade da família. Nós alienamos a sociedade de Deus ao institucionalizar o desprezo por ele e a idolatria da riqueza, do prazer e do poder. Irmãos, nós vivemos numa sociedade hoje em que o referencial do homem é o referencial econômico. Vocês podem perceber isso. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente, não vou falar capitalista, mas assim, extremamente ligada ao dinheiro. Vocês podem pensar nisso aí. Quando você encontra uma pessoa, aí você conversa, tal, do nada você pergunta o que para a pessoa? Você trabalha onde? Né? Então você já quer saber, às vezes é inconsciente, é uma coisa social, mas ali você vai ter uma resposta já da condição financeira da pessoa. O filho de quem? Trabalha onde? Então, essa característica de nós pautarmos todas as nossas relações com relação ao econômico, ao financeiro, ela vem justamente dessa nossa sociedade que valoriza muito o dinheiro, né? Quando uma pessoa é rica, então tem status, até o tratamento você vê uma diferença com aquela pessoa. O tratamento vai ser diferente. É isso que acontece muitas vezes. Nós estamos contaminados nesse meio. E é isso que nós temos que perder. É isso que nós temos que desaprender. Nós aprendemos assim, agora temos que desaprender e começarmos a olhar não com referencial econômico, mas com referencial de que aquela pessoa é um semelhante à imagem de Deus. É um dos nossos, é o nosso irmão. Foi por ele que também Cristo morreu. E aí é o seguinte, como sair de um profundo buraco apenas com a pá? Nós sabemos que nós estamos em um buraco, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade, de certa forma, gananciosa. É uma sociedade que valoriza a riqueza. Se você entrar em qualquer rede social, o que é que vai chamar a atenção das pessoas? As pessoas que têm vidas luxuosas. As pessoas que estão viajando toda semana. As pessoas que estão com roupas bonitas e de marca. As pessoas que estão fazendo procedimentos estéticos para ficar mais bonitas. É isso que está atraindo as pessoas. Então, essa sociedade, né, que é uma sociedade de valores líquidos, né, nada é firme, ela valoriza demais o dinheiro. É realmente como se fosse o Deus desse século, o dinheiro. Então, como é que nós sabemos que estamos no buraco ali? Como é que nós podemos, então, sair do buraco só com uma pá? Tem como sair com um buraco só com uma pá?
Porque nós estamos cavando e é só mais fundo. Precisamos de uma escada. Não é isso? Ou precisamos também o quê? Ou de uma mão. Olha só, vou ler para vocês aqui. Nós só temos um amparo. E sem uma escada para subir e sair do buraco, só o que podemos fazer é cavar. Mas há uma mão sempre estendida e pronta para nós, como indivíduos e como sociedades. Agarramos. Qualquer escapatória, qualquer retorno a Ele será sempre iniciado por Cristo. E essa mão é Cristo. Essa mão é Deus. Por mais que ideólogos, políticos venham trazer soluções para melhorar essa sociedade tão gananciosa, não vão conseguir, não vão. Só vão trocar de Deus, vão colocar outro Deus. Por exemplo, por causa dessa situação, por causa dessas relações em que outros são ricos e outros menos ricos ou até mesmo pobres, eclodiu-se o socialismo. Né? O socialismo é uma ideologia que veio justamente das relações comerciais, das relações que existiam entre o proletariado, né, e a burguesia. Mas não resolveu. Não resolveu. Só trocaram de Deus. O Deus passou do dinheiro, passou agora a ser uma ideologia. E em nome dessa ideologia, várias pessoas morreram. Né? Até hoje acontece isso. Várias pessoas foram mortas, governos tornaram-se autoritários. Ou seja, a solução só vai estar realmente em Cristo, nos seus ensinamentos. Somente em Cristo nós podemos sair desse buraco, através de uma metanoia, através de uma mudança de pensamento. Vamos ler aqui Provérbios 11, 28, para finalizar. Podem abrir aí, eu vou ler para vocês, Provérbios 11, 28. Se não houver essa mudança de pensamento com relação à cobiça, e essa mudança está intimamente ligada aos ensinamentos cristãos, a uma mentalidade cristã, nós nunca vamos resolver o problema. Porque o cristianismo, ele enxerga a pessoa como um ser semelhante a Deus. Ele não enxerga a pessoa como um produto, como uma pessoa que pode te dar riquezas, como um objeto. Somente o cristianismo consegue ver isso aí. Ele consegue ver que aquela pessoa ali, que é a imagem e semelhança de Deus, é uma pessoa importante para Deus. É uma alma a ser resgatada. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então, eu queria finalizar com esse verso também de Provérbios e deixar essa mensagem para vocês, certo? Vocês pensassem, refletissem, como é que eu posso mudar o meu comportamento? O que será que eu cobiço tanto? Não estou falando somente em dinheiro, mas eu estou cobiçando alguma coisa que está afetando a minha vida espiritual? Eu estou cobiçando alguma coisa que está afetando a minha família, os meus amigos, meu cônjuge? O que é que eu estou cobiçando que está colocando esse bem acima de Deus? E como eu posso melhorar? Como é que eu posso ter uma vida de contentamento com o que temos? Uma vida mais simples, simples que eu falo, não é uma vida pobre, mas uma vida que se contenta com o que tem. E sabe que a cada dia Deus vai dar o nosso pão de cada dia. Como é que eu posso ser uma pessoa mais prudente, uma pessoa mais paciente? São reflexões que eu deixo para vocês, tá bom? Sobre a cobiça. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Se não, eu vou encerrar, fazer a oração.